Estou quase a desfalecer. Dores vêm, me fazem enfraquecer. Mas posso te encontrar em meu espírito, estar imerso em tua paz. Continua assim a caminhar. Falhas que revelam o que sou, apenas mais um mero pecador. Mas posso te encontrar em meu espírito, estar imerso em teu amor. Continua assim a lutar. Posso descansar em ti. Você me ensinou, meu mestre, que se o fardo estiver pesado, posso colocar sobre ti e leve estarei. Abro mão de tudo que sou, só assim tu poderás crescer. Grato sou, Pai, por poder compreender que não dependo das minhas mãos, mas estou seguro em sua redenção. Posso descansar em ti. Você me ensinou, meu mestre, que se o fardo estiver pesado, posso colocar sobre ti e leve estarei. E mesmo que o futuro seja incerto ao meu entender, o que mais eu posso querer? Se tu és meu guia, não há o que temer. Posso descansar em ti. Você me ensinou, meu mestre, se o fardo estiver pesado, posso colocar sobre ti, colocar sobre ti, leve estarei.
meditar na palavra do Senhor. Saúdo aqueles que nos assistem via internet, que nos assistirão depois, como o seu Arnaldo, né? Assiste no culto e depois assiste em casa e anota. Que o Senhor abençoe ricamente a vida de todos vocês e de rever a maioria ou a maior parte da igreja novamente no culto público. Graças a Deus. Enche o meu coração de alegria estar com todos vocês. Meditemos na palavra do Senhor no profeta Isaías. Profeta Isaías, no capítulo 40. Eu farei a exposição, na verdade, do capítulo 40, o sentido do capítulo 40, já na sua conclusão, no versículo 27 a 31. Isaías 40, versos 27 a 31. Vamos orar antes. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Nós já pudermos ler a Tua palavra. Sermos encorajados a ir ao Senhor para ter os nossos fardos retirados. Fomos animados quanto à Tua providência, de que nenhum bem faltará aos Teus filhos. E agora nos dedicamos, ó Deus, a ouvir a Tua palavra aos nossos corações. É um texto complexo, há muito ensino. Que o Senhor nos ajude, que eu possa ser objetivo, claro, que o Evangelho seja anunciado aqui também. Abençoa a Tua igreja. Obrigado por cada família, obrigado por estarmos reunidos. E abre os ouvidos e entendimento dos irmãos que ouvem e dirige o meu entendimento que prego. Teu Espírito Santo esteja sobre a igreja. No nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Então, o profeta Isaías, capítulo 40, versos 27 a 31. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas, como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Se o teu sofrimento atual, porventura você estiver passando, se o teu sofrimento fosse intenso e durasse 70 anos ou mais, não sei quantos anos você tem, mas calcule aí, 70 anos de sofrimento, quase a vida toda, qual seria a sua motivação para não desistir da carreira da fé? Você se cansaria? Falar, não chegou a 2 anos, pastor, e eu já estou cansado. Eu já estou desistindo. Você desanimaria? Estamos começando o ano. Contudo, é possível que você se veja exausto, exausta, e sua esperança definhando. É possível. Mas a palavra de Deus nos dá boa notícia. O meu assunto hoje é uma boa notícia aos desanimados, às desanimadas. A intenção do profeta Isaías nesse texto é direcionar o povo de Deus
para a pessoa de Deus, para a sua majestade, para o seu poder. Este é o objetivo de Isaías com esta pregação registrada no capítulo 40. Nos dirigir à pessoa de Deus, sua majestade e poder. E com qual objetivo Isaías proclama esta palavra? Encorajar os remanescentes de Judá, a igreja, a não desanimar na caminhada da fé. Que confie de todo o coração em Deus, colocando nele a sua esperança. Esse é o objetivo desta passagem. Quero compartilhar com os irmãos aqui, de maneira contextual e já aplicável, os versículos que antecedem o versículo 27 e 31. Eu vou explicar e depois nós vamos usar o versículo 28 a 31 como aplicações. Se você, por favor, volte aí na página da sua Bíblia, no capítulo 40, versos 1 e 2. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai o coração de Jerusalém, bradai-lhe que é fim do tempo de sua milícia, e que sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Esta seção do livro, do capítulo 40 a 55, é repleta de palavras de consolo e encorajamento à igreja. Até aqui, na leitura do profeta, você deve ter percebido nos capítulos que há muitos julgamentos contra as nações vizinhas e contra o próprio Judá e Jerusalém. Mas a partir daqui, há encorajamento, consolo, para que suportem com ânimo a disciplina do Senhor, que aqui causada pelos pecados anteriormente cometidos. Aqui, nesta pequena introdução, nós percebemos o seguinte, que é preciso ser compreendido, que Isaías começa o seu ministério e as tribos do norte já haviam sido devastadas. As 12 tribos já haviam sido levadas para a Síria. E entre essas tribos, as cidades de Jerusalém, somente uma ficou de pé. Foi Judá. Apenas Judá permanecia nesta época. Esta profecia, do capítulo 40 até 66, é preditiva, ou seja, anuncia aquilo que irá acontecer. E esta mesma profecia tem múltiplos cumprimentos. Então, quando você lê o profeta, você vai compreender que há cumprimentos na história que já aconteceram, aconteceram primeiro, coisas que aconteceram depois e coisas que hão de acontecer. É assim que nós lemos os profetas. Quando a profecia é preditiva, ela também, nesse caso, tem muitos cumprimentos. Qual é o primeiro cumprimento dessa profecia? Que se refere aos exilados da Babilônia. Aconteceria 150 anos depois do registro. Tudo o que ele está falando aqui, ele está falando para um público no final do exílio na Babilônia. Ou seja, ele está dizendo que o povo de Judá, o único que havia sobrado, seria levado cativo, coisa que nem tinha acontecido ainda. Eles seriam levados cativos, mas que Deus os traria de volta. Então, ele está profetizando 150 anos antes disso acontecer. Do ponto de vista histórico, é isso. E do ponto de vista da teologia bíblica, essa profecia se concretiza em Cristo Jesus. É o servo que virá para salvar a igreja e restaurá-la. O capítulo 40 em diante, a mensagem básica, no sentido histórico, é que o tempo de servidão e o lamento do povo de Deus terminou.
Não havia nem começado, mas o profeta diz: vocês serão levados cativos, mas Deus os restaurará. Do ponto de vista histórico, esta é a mensagem. O lamento do povo de Deus terminou. Os seus pecados foram perdoados. É tempo de restauração. Já no sentido teológico, é que Deus traria ao novo ânimo aos cansados. Depois de 70 anos subjugados, Deus traria novo ânimo, expiaria os pecados, mas aqui referindo-se à igreja. Os nossos pecados expiados por meio de Jesus Cristo, seu Filho, apresentado nessas passagens, até o capítulo 55, como servo do Senhor. Então, a mensagem é de conforto, preditiva, ou seja, algo que aconteceria à frente, 150 anos, com múltiplas aplicações. Primeiro, com a restauração de Judá a Jerusalém, e segundo, o fato de o Senhor enviar o seu servo Jesus Cristo para trazer a salvação e redenção, não de Judá, mas da igreja. E que a igreja, na sua peregrinação, deve ter esta esperança e consolo. Consolai meu povo com estas palavras, que o tempo da sua milícia, da sua maldade terminou, e de que eu já puni com justiça os seus pecados. Eles podem retornar a Judá. E diz claramente nos versículos 10 e 11 do capítulo 40: eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. 40, versículo 10 e 11. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho, e entre os braços recolherá os seus cordeirinhos, e os levará no seu seio. As que amamentam, ele a guiará mansamente. O tempo de servidão acabou. O lamento chegou ao fim. Os pecados foram expiados. Animem-se. Perseverem. Não desistam. Como eu disse, outra coisa importante de ser compreendida é que essa profecia é colocada contra um pano de fundo de propaganda idólatra. Capítulo 40, versos 19 e 20. O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe a madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Então, havia, por parte das nações dominadoras, uma confiança nos seus ídolos. E eles investiam nesta propaganda idólatra de que há muitos deuses. A Síria, a Babilônia, eram povos politeístas. E a mensagem de Isaías é monoteísta, só há um Deus, único e verdadeiro. E a profecia então é colocada nesse pano de fundo, em que as nações dominadoras confiavam nos seus ídolos. E o povo de Deus, exilado, seduzido pela propaganda, angustiado pela situação deprimente, perdia de vista a dimensão do Senhor. Estavam ali envolvidos não só com a situação de dificuldade, mas também com a propaganda dos falsos ídolos. E seduzidos, perdiam a dimensão do Senhor. E aqui, Isaías então retoma esta mensagem de que Deus é o único Deus verdadeiro. Não há outro Deus. E aqui no versículo 48, no capítulo 48, ele diz: a palavra de Deus é como um decreto, não muda, ela é firme. 40, versículo 8. Seca-se a erva e cai a sua flor,
mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. No pano de fundo da idolatria, no pano de fundo da finitude humana, Isaías, no momento de dificuldade que a igreja enfrentava, a pregação dele consistia em que a igreja olhasse para o Deus Todo-Poderoso. Porque a sua visão estava nublada. E nesta passagem, do 12 ao 26, nos diz que ele é imenso em seu ser, incomparável em poder, ele é todo sábio, suficiente, criador e mantenedor de tudo. A Escritura diz a respeito deste Deus em quem você deve crer. 12 a 26. Quem na concha das mãos mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou com quem seu conselheiro ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Quem? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó da balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os animais para um holocausto. Nem os seus animais para o holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Com que coisa semelhante confrontareis a ele? O artífice funde a imagem, o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe a madeira que não se corrompe, busca um artífice perito para inventar uma imagem fundida que não oscile. Vocês estão percebendo a ênfase de Isaías na imutabilidade de Deus comparado aos deuses? Na sua grandeza e perfeição comparado à finitude humana? A sua soberania e poder comparado aos governantes? Aliás, o seu poder em comparação com os governantes? A sua sabedoria de quem ele não toma conselhos? É muita coisa, muito material aqui, mas no contexto dos deuses assírios, havia ali os mitos da Babilônia e da Síria, e que geralmente a figura era uma figura humanizada dos deuses. Assim, os deuses se cansavam. Eles ficavam cansados, trabalhou o dia inteiro, tem que dormir. E também, nessa questão aqui dos deuses, contra o pano de fundo, eles eram normalmente movidos por suas paixões e mudavam de uma hora para outra. E então é neste contraponto que Isaías traz a mensagem. Deus tem a sua palavra permanente, é imenso em seu ser, é incomparável em poder, todo sábio, autossuficiente, criador e mantenedor de tudo. Versículo 21. Acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e desenrola como tenda para neles habitar. Isso aqui é uma coisa nova para os ouvintes, porque nenhum deus das divindades da cultura da região tinha criado os astros. Todos eles movimentavam os homens. E aqui, este Deus não é levado pelos astros, é o Deus que criou os astros. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco e já se secam, quando o sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, comparareis para que eu lhe seja seu igual? Diz o santo. Levantai os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome.
por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha a faltar. O propósito é este: que no sofrimento em que vivem, você olhe para Deus. Perceba a sua finitude e também não se apegue aos seus ídolos fabricados em seu próprio coração, mas que olhem para este Deus Todo-Poderoso. E nós vemos aqui que a mensagem é dirigida a um público que não vê solução para a sua dor. Este é o público a que ele se dirige, ainda que seja 150 anos depois. Não vê solução para a sua dor. Versículo 27. Porque dizes, ó Jacó, e falas a Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Eles estão sendo subjugados por um rei aparentemente invencível. Eles não vêem saída. Cercados pela zombaria. Seu Deus vai te livrar? Quanto tempo? Há 70 anos vocês já estão aqui. O Deus de vocês já esqueceu de vocês. Cercado pela idolatria, a propaganda idólatra. Tendo de suportar diariamente o orgulho e o desprezo. Assim como as malícias por quase 70 anos. Enfrentar ainda a miséria e a destruição completa da cidade. Jerusalém estava um caos. Judá completamente queimada. Era este o público. Abatidos e sem esperança, a fé vai se esvaindo. Você está abatido sem esperança? As situações que você tem enfrentado, sua fé está esvaindo? Ora menos, participa menos dos trabalhos da igreja, busca menos o Senhor. No sofrimento, nosso coração tende não somente a duvidar, mas também a endurecer. O que está acontecendo no versículo 27. O sentimento de ter sido abandonado por Deus começa a nublar nossa visão das coisas, até que impede de olharmos e reconhecermos o próprio Senhor. Começamos a questionar: onde é que você está agora, Deus? Que eu preciso de uma solução. Há 70 anos nós estamos procurando por Ti. Onde você está? Ou ainda, inquirindo ao Senhor, se o Senhor é justo, por que minha causa fica em aberto? Por que eu sou injustiçado? Finalmente, cegados, não confiamos mais no Deus incomparável. Não confiamos mais no Deus presente e todo-poderoso. E então, somos seduzidos pelos ídolos que erigimos em nosso próprio coração. E começamos a prestar devoção a esses ídolos. Então veja que a profeta Isaías falou para 150 anos, mas na verdade ele falou para muito mais tempo. Esta mensagem é para a igreja do Senhor Jesus Cristo, do século 21. Nos prendemos aos ídolos, às propagandas enganosas. Nos prendemos à nossa pequenez humana. Erigimos ídolos no nosso coração e vamos prestando devoção a Ele. E os nossos olhos são cegados para Deus. Já não temos em consideração o Deus Criador, Todo-Poderoso, autossuficiente, todo sábio, santo, provedor, dono do céu e da terra. E qual a resposta do profeta diante deste quadro, além de anunciar e expor a grandeza e a majestade de Deus? A resposta está no versículo 28 a 31. A resposta de Deus ao povo nessa situação é que por mais demorado e sofrido que seja o exílio,
O Senhor está atento às demandas do seu povo, pronto a animá-los quando estiverem abatidos e pronto para salvá-los no tempo oportuno. Resposta: não sabes? Coloque o seu nome aqui na frente. Não sabes, Ana? Não sabes, Evair? Não sabes, Danilo? Não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos fins da terra, não se canse nem se fadiga? Eu não sou como os ídolos dessas nações. Eu não preciso deitar para descansar. Eu permaneço eternamente. Eu não durmo. Não se pode esquadrinhar o meu entendimento. Quem é você para perguntar o que eu estou fazendo? Os deuses babilônicos se ajuntavam em conselho, no conselho dos deuses para tomar decisões. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu não tomo conselho com homens. Eu não tomo conselho com ninguém, porque eu criei todas as coisas. Você não sabe? Eu faço forte o cansado, multiplico as forças a quem não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fadigam, os moços caem de exaustos. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Esta é a resposta de Deus. Ele é o Criador onipotente que pastoreia suas ovelhas. Diferente dos ídolos vãos, não desanima, não oscila, não permanece o mesmo, não pede conselhos, não erra. Sua vontade e os seus decretos não podem ser compreendidos ou sondados. Ele tem tudo sob controle. A desconfiança de Deus, seguida pela cegueira espiritual, nos impede de enxergar com os olhos da fé o Senhor. Era este o problema de Judá. Não estava caminhando por fé. E por isso, com os olhos da fé fechados, não enxergavam o Senhor onipotente. Endurecidos a cerviz, não recebiam com humildade os desígnios do Senhor. Aqui está o quadro de alguém que está cansado e exausto, prestes a desistir da sua jornada. Ele não enxerga o Senhor, o seu coração se endurece e a sua cerviz, o pescoço, ele não se dobra. Aqui está alguém exausto, cansado, sem alento. Estamos no início do ano, como eu disse. Mas há uma boa notícia aos que estão cansados e desanimados, como esses judeus exilados, após um longo tempo de sofrimento. O Senhor faz forte ao cansado e renova as forças ao que não tem nenhum vigor. Se confiarmos em nossas habilidades e vigor, como os jovens costumam confiar, os jovens confiam nos seus músculos, né? Sou jovem, mas não confio mais tanto assim. Aqui está falando de jovem de verdade. Tipo, Jonathan, Maurício ali, o Jobert. O Sonic, brinca com ele, o Ítalo, né? Que corre que só. Com 20 anos, né? Confia no seu vigor. Se nós pararmos para confiar no bom vigor, nós brevemente estaremos cansados. O mesmo profeta, no capítulo 30, versículo 15, nos encoraja a descansar no Senhor para que Ele lute por nós. Nós não devemos, o povo de Deus aqui, às vezes fazia pactos inapropriados com governos. Numa luta,
Às vezes ele fazia pacto com o Egito, pacto com a Síria, e não deveria. Eles deveriam confiar somente no Senhor. E no capítulo 30, verso 15 diz: no que consiste o que vocês devem fazer? Parafraseando. Vocês não devem lutar, vocês devem descansar em mim. É nisso que consiste a sua força, Israel. Que confiem em mim. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. O sentido é que aqueles que descansam nele são reanimados e refeitos. Não é cansaço físico, acho que vocês já entenderam. É exaustão espiritual. É assim que o povo de Judá se sentiria no final do exílio. Exaustos. Sem solução. Mas aqueles que descansam nele são revigorados. Jesus Cristo é a fonte que jorra. Quem crê em mim, do teu interior fluirão rios de água viva. De onde flui água viva, Jesus Cristo leva sobre si os nossos pecados. Eu quero compartilhar aqui algumas aplicações, encerrando esta palavra de hoje. A boa notícia aos desanimados. Primeiro, que a visão da majestade de Deus preenche a nossa alma e nos anima a continuar a caminhada. A visão da majestade de Deus que vocês estão tendo hoje, pelo Espírito na palavra, é que nos encoraja a caminhar. Diante da angústia, nada melhor para o cristão do que ter a sua visão de Deus reorientada. É por isso que você não pode deixar de vir aos cultos públicos. Porque nós passamos, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Hoje você sairá daqui dando saltos, dando glória, louvor, estrelinha espiritual. Mas domingo que vem você vai precisar de mais encorajamento da palavra de Deus. E é assim que Deus estabeleceu o ministério da igreja. Você acha que sai hoje daqui dando essa estrelinha e fala, eu só vou voltar daqui um mês, daqui um ano. Não. Nós somos finitos. E nós precisamos dominicalmente ter a nossa visão de Deus reorientada. E aí está a nossa alma preenchida e animados para continuar. Em um dos livros, não lembro, talvez essa ilustração aqui tem alguns problemas. Porque faz tanto tempo que eu li esse livro, não sei nem que livro é. Mas é um livro do John Piper, pregador batista. Ele disse que era sobre pregação. Certa vez, antes do culto começar, ele recebeu a notícia por telefone de que uma esposa, uma senhora, perdeu o marido e 2 filhas num desastre de carro. E ele ficou abalado e ele pregaria em Isaías 6, que é a visão de Isaías, que é a visão de Cristo. E aí ele ficou abalado, ligou para ela e tal, e foi para o culto. E a hora de pregar, quem está na primeira fileira? A mulher que perdeu as 2 filhas e o marido no acidente há poucas horas. Ele disse que o coração dele tremia, falou, o que esse texto aqui tem a ver com o problema dessa mulher? E agora, meu Deus? E ele simplesmente pregou sobre o que eu estou pregando hoje. A visão da majestade de Deus. E aí, no final do culto, aquela irmã disse, pastor, Deus me confortou e disse tudo o que eu precisava. Ele ficou impressionado, falou, como assim? A majestade de Deus sobre todas as coisas. Quem é o Deus que você serve? São os ídolos vãos que se cansam? Que tomam conselho? Não. O nosso Deus é um Deus eterno. O nosso Deus são como os ídolos que oscilam? Não.
Somente Deus pode transformar o deserto em um oásis. Mas este mesmo Deus pode transformar um oásis em deserto. Este é o Deus que nós estamos adorando aqui hoje. A visão da majestade de Deus preenche a nossa alma e anima para continuar. Segundo, Deus nos faz ir mais longe do que imaginamos. Agora, pregação coach. Não tem nada a ver com pregação coach, não. Deus nos faz ir mais longe do que imaginamos. Muitos usam essa figura aqui da águia. Talvez você até tenha pregado sobre isso, né? Que a águia arranca o bico, arranca as penas, fica lá, tenebrosa. Depois sai. Isso é mito, não existe, tá? Então, se alguém pregou nesse texto aqui, pede perdão a Deus. Oh, meu Deus, eu preguei falando desse negócio da águia aí, tem nada a ver. Não é um mito. O que Deus está falando aqui na palavra é o seguinte, que a águia é uma das aves que alça o voo mais alto do que as outras aves. E é esta aplicação. Para um povo que está desanimado, ele diz, vocês podem ir mais longe do que vocês imaginam. Porque eu estou com vocês. O atleta Derek Raymond, nas Olimpíadas de Barcelona, de 1992, corria a corrida de 400 metros, a corrida da sua vida. Mas 300 metros, 250 metros antes de alcançar, ele teve uma lesão na coxa. Uma lesão que o impedia de continuar a correr. Caiu na pista. Levantou-se mancando, não conseguiria chegar até o final. E um homem na plateia rompeu a segurança, foi até ele e o abraçou. Era o seu pai. O seu pai chamava Gene. O Derek Raymond, então, disse. O pai disse para ele, isso é um registro. Está até no YouTube. Filho, você não precisa fazer isso. Ele diz, não pai, eu preciso. Então, o pai amparou Derek. E então Derek caminhou, mancando até a linha de chegada, apoiado nos ombros do seu pai. Ele poderia ir mais longe do que imaginava, mas apoiado pelo pai. O Senhor faz nos ir mais longe do que imaginamos. Chegou no seu limite? Hoje você entendeu. Não chegou no meu limite. Está longe de chegar no meu limite. Porque eu não confio na minha juventude, nem na força dos meus braços, mas no Deus majestoso. E encerrando, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, encarnou-se, se cansou, mas alcançou o alvo. Ressuscitou dentre os mortos, venceu o pecado por nós. Jesus se cansou, mas nunca desanimou. Essa é a grande diferença. Nós nos cansamos e desanimamos. Jesus se cansou, mas jamais desanimou. Jamais. Foi até o fim no Calvário, esmagado pelos nossos pecados. Sofreu ali no pátio da paixão o sofrimento na carne. Foi tentado até o limite das suas forças físicas. Ficou esgotado fisicamente. E Deus, na sua misericórdia, enquanto Jesus carregava a cruz, proveu um homem chamado Simão Cirineu. Do nada aparece o Simão Cirineu ali. O que esse Simão está fazendo aqui? Ele está mostrando que Deus faz forte ao cansado. E renova as forças ao quem não tem nenhum vigor. O próprio Filho precisou ali como homem de amparo. E Simão Cirineu levou a cruz.
Jesus é o único que pode dizer essas palavras. E hoje diz a você: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você está exausto espiritualmente? Não vê solução? Parece que o tempo não passa? Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Ele te levará até o fim. Jesus renova as forças ao cansado e dá vida aos que estão mortos em delitos e pecados. Essa é a boa notícia aos que estão desanimados. Graças a Deus por sua infinita misericórdia. Amém. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Descansar em mim. Descansa em mim. Descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é